E aí, meu povo, reino protista é o tema da nossa aula de hoje, direto ao assunto. Ei, pessoal, o reino protista, ele é representado pelas algas e pelos protozoários. Hoje nós iremos focar, olha só, nos protozoários. As algas a gente já viu, assiste lá o vídeo sobre algas. Perfeito, gente? Direto ao assunto, pessoal. Características gerais dos protozoários. São unicelulares, possuem apenas uma célula, são eucarióticos, possuem núcleo e aquelas organelas citoplasmáticas, são heterotróficos, buscam o seu alimento no meio, eles não conseguem produzir o seu próprio alimento, ok? Olha para cá. Com relação ao habitat, existem os de vida livre e os que vivem associados com outras espécies. Os de vida livre, eles vivem num ambiente aquático, ou de água doce, ou ambiente marinho, no caso água salgada. E existe também os que vivem em ambiente terrestre, geralmente em ambiente terrestre úmido, um solo que tenha umidade ali, ou então que tenha lodo, perfeito? Então, existe a vida livre e existe os que vivem associados, conforme eu falei. Esses que vivem associados, geralmente estão associados através de mutualismo, parasitismo ou comensalismo. A gente vai entender essas relações mais para frente. Perfeito? Olha para cá. Classificação dos protozoários. Gente, a classificação ela é bastante polêmica. Tem a cladística, né? As classificações mais modernas e tem aquelas mais tradicionais. A gente vai seguir as que estão presentes nos livros do ensino médio. São essas aqui, são esses grupos principais. E aí nós temos os risópodes, radiolários e heliozoários, foraminíferos, esporozoários, flagelados e ciliados. São 6. Ei, pessoal, são 6 porque eu sou detalhista. Mas eu coloquei um asterisco, olha para cá. Nesses aqui, ó, risópodes, esporozoários, flagelados e ciliados. São esses que eu chamo mais a atenção de vocês, certo? São os que predominam nas provas, nas questões. Mas é importante a gente conhecer esses aqui, pelo menos ter uma base, superficialmente. Vamos para frente, olha para cá. Vamos caracterizar cada um desses grupos que eu falei. Primeiro, os risópodes. Atenção, tem livros que colocam os risópodes como sendo do filo Rhizópoda, mas tem livros que colocam como sendo do filo Sarcomastigófora. Então as classificações são bem variadas. O que eu quero é que vocês entendam que os risópodes são representados pelas famosas amebas, certo? E aí, gente, outro termo também que me lembrei agora, eles também são chamados de sarcodinas. Então eu preciso dizer esses nomes, porque podem aparecer, mas de uma forma geral são as amebas que representam os risópodes aí. Perfeito, gente? Então olha só, característica desses seres, dessas amebas, apresentam envoltório flexível. A membrana plasmática ela é toda flexível e isso faz com que eles não possuam forma definida, uma forma consistente. Olha para cá no desenho, dá um zoom aí, ó. Olha aqui a membrana plasmática, veja que ela é toda flexível, cheia de dobras, olha, gente. Perfeito? E isso faz com que eles não tenham forma definida, tem um aspecto mais de geleia, gelatinoso. Ok, gente? Outra característica marcante, presença de pseudópodes. Pseudo significa falsos, podes significa pés. Falsos pés, gente. O que seriam os pseudópodes? Olha para cá, dá o zoom aí, não esquece. Esses prolongamentos aqui, olha, do citoplasma, junto com a membrana plasmática, ó, cada prolongamento desse aqui, nós chamamos de pseudópodes. E esses prolongamentos servem para deslocamento e alimentação, englobamento de uma partícula, de um nutriente, por fagocitose. Então a ameba, se ela quer vir para esse lado aqui, se deslocar para essa direção, ela vai, emite um prolongamento citoplasmático com expansão e puxa o restante do citoplasma da célula para essa direção. Se ela quer vir para esse sentido aqui, emite o prolongamento citoplasmático e puxa todo o resto da célula. Esse prolongamento citoplasmático corresponde justamente aos pseudópodes. Perfeito? Entendido isso? Característica extremamente marcante desse grupo de risópodes, certo?
melhor dizendo, de protozoários. Outra característica, presença de vacúolos. Olha os vacúolos aqui, olha, gente, nessa ameba aqui. Eles têm, inclusive, esses prolongamentos, ó, formam como se fosse uma estrela. Esses vacúolos, eles, presta atenção, promovem a osmorregulação. Eles regulam a osmose, pessoal, nas amebas. Amebas de água doce. O ambiente de água doce, ele aqui fora, ele é menos concentrado do que o ambiente dentro da ameba, no citoplasma. Dentro da ameba é mais concentrado, é hipertônico. E por osmose, a tendência é o quê? Entrar água no interior da ameba. Para que ela não estoure, esse excesso de água é puxado pelos vacúolos, que depois eliminam essa água para o lado externo. Então, toda a água que entra dentro da ameba, esses vacúolos puxam essa água e jogam para o lado de fora o excesso. Perfeito? Então, isso é o que nós chamamos de osmorregulação. Extremamente importante é a cara das amebas, certo? Parasitas, gente. Veja que eu só estou colocando características marcantes, os pontos mais importantes sobre esse grupo. Amebas podem ser parasitas? Com certeza. Parasita é o que, gente? Tendem a causar algum problema em outro ser vivo. Por exemplo, a Entamoeba histolítica é uma espécie de ameba do gênero Entamoeba, olha só, que provoca uma doença chamada amebíase no ser humano. Elas vivem no nosso intestino, causam feridinhas no nosso intestino, essas feridas liberam sangue nas fezes e aí as fezes saem sanguinolentas. Isso é um sintoma de amebíase, presença de ameba, ok? E existe também episódios de diarreia, de disenteria. São os principais sintomas dessa doença. Então, isso é um tipo de parasitismo, certo? É um tipo de parasitismo causado pela ameba. Mas elas também podem ser comensais. Ei, mas o que são comensais? Comensalismo é uma relação em que um ser vivo se aproveita de outro ser vivo sem causar nenhum prejuízo a esse outro ser vivo. Perfeito? Por exemplo, pega restos de alimento desse outro ser vivo, dessa outra espécie. E aí a gente tem a Entamoeba coli. Ei, tu que está assistindo aí, tu tem Entamoeba coli, ameba, no teu intestino, dessa espécie, coli, certo? Ela não vai causar nenhum prejuízo para você, ela está se alimentando dos restos de comida aí que tem no teu intestino, sem te causar prejuízo. Ela é uma comensal. E também existe a Entamoeba espécie gengivalis, que pelo nome já dá para entender. São espécies de amebas, é uma espécie, melhor dizendo, de ameba que vive na boca, na gengiva, pegando restos de alimento também na nossa boca. Tendem a não causar prejuízo para a gente, problema. Mas eu já vi, atenção aqui, artigos, trabalhos, certo? Que coloca elas como parasitas, a espécie Entamoeba gengivalis. Se considera como parasita é porque eles constataram que ela trouxe problema, infecções, cáries, seja o que for, certo? Parasitismo é quando causa problema. Comensalismo não causa nenhum problema, ok? Vamos para frente. As espécies de vida livre são as espécies, por exemplo, do gênero Amoeba. Falou no gênero Amoeba, veja que o gênero aqui é Entamoeba. Aqui, o gênero Amoeba são as espécies que vivem no ambiente normal, aquático ou no solo úmido, ok? Essa amoeba, gente, tem até aquela geleiazinha, né, infantil, que se compra para as crianças, que é chamada de amoeba, fazendo referência justamente ao aspecto gelatinoso dela, perfeito? E existe também, pessoal, as tecamebas. As tecamebas são amebas que possuem carapaça ou testa. Elas possuem um revestimento, uma carapaça, externamente a membrana plasmática. Então você tem aqui, ó, dois desenhos aqui representando tecamebas. Essa tecameba aqui, olha só, olha os pseudópodos aqui, os prolongamentos, olha. Então isso aqui é o citoplasma normal, veja que tem um aspecto gelatinoso a ameba. Só que qual é a diferença em relação a essa aqui, as outras? É que ela tem uma carapaça, certo? Externamente. Carapaça ou testa, por isso que ela é conhecida como sendo tecameba. Outra que faz parte desse grupo das tecamebas, outro desenho está aqui, ó. Tem algumas que, do mesmo jeito, possuem pseudópodes e possuem depósitos de grãos de areia.
que vão se acumulando, formando essa proteção aqui, essa carapaça de grãos de areia. Essas tecamebas geralmente vivem em ambientes marinhos, pessoal, no fundo lá do mar. Inclusive, quando morrem, essas carapaças podem vir a formar, ao longo de milhões de anos, rochas sedimentares. Perfeito? Então é um grupo que tem bem essa característica. Ok, gente? Vamos para agora o segundo grupo, radiolários e eleozoários, seguindo aqui essa sequência. Beleza? Próximo vídeo, radiolários e eleozoários. Deem o print aí. Bora lá, pessoal. Radiolários e eleozoários. Filoactinópoda. Só o que é mais importante, gente. Então, olha só. Vive no ambiente aquático, compondo o plâncton, que são aqueles micro-organismos que estão flutuando na água. Segunda característica, e essa é a mais importante, vou me aproximar aqui, olha só. Possuem pseudópodes. Eu quero que vocês assimilem isso nesse grupo aqui. Possuem pseudópodes. Só que os pseudópodes aqui são diferentes das amebas. Aqui eles são afilados, olha para cá. Eles são afilados, olha os pseudópodes. E eles são sustentados por uma estrutura, um eixo axial. Por isso que eles recebem o nome de axópodes. Ok? E aí, gente, vou colocar só algumas diferenças entre eles. Os radiolários vivem no ambiente marinho, água salgada. Os eleozoários vivem no ambiente de água doce. Os radiolários, eles apresentam uma cápsula central aqui, ó. Já os eleozoários não têm essa cápsula central. Os radiolários, eles possuem esqueleto rico em sílica. Então há um esqueleto aqui. Nos eleozoários, esse esqueleto pode em algumas espécies ter, em outras não haver. Perfeito? Outra questão é que nos radiolários, eles possuem vacúolos, uma grande quantidade de vacúolos que armazenam óleo, permitindo que eles flutuem na água. Certo? Isso é outro ponto importante. Já nos eleozoários não há uma predominância muito grande desses vacúolos. Os radiolários normalmente estão associados a microalgas, as zooxantelas. Nos eleozoários existe essa associação, mas nem em todas as espécies. Perfeito, gente? O que eu quero que vocês assimilem é a presença de pseudópodes afilados, os axópodes, não esquecem isso. Vamos para cá, foraminíferos, filoforaminífera. Vivem no ambiente marinho, a maioria. Presença, atenção, todos têm uma carapaça rica em quitina ou carbonato de cálcio, calcário também. Certo? Então há a presença dessa carapaça aqui protegendo. Mas atenção, essa carapaça, ela tem uma característica interessante. Ela é toda perfurada, olha, cheia de furinhos. Por isso, gente, é só lembrar, foraminífero, só é lembrar o F de foram, furos, certo? Então, partindo desses furos, tem-se os pseudópodes, que são as estruturas de locomoção deles, certo? Os falsos pés, beleza? Então, os falsos pés partem desses furinhos aqui. Uma característica importante, gente, deles e muito cobrada nas questões de prova é que eles adoram colocar isso. A morte dos foraminíferos faz com que haja uma deposição de muitas carapaças no fundo do mar. E aí esse depósito de carapaças forma uma região, ou melhor, regiões chamadas de rasas, que são regiões onde se formam rochas sedimentares, geralmente calcárias. E são regiões, atenção, onde há um alto potencial de se encontrar petróleo. Então eles adoram colocar isso nas questões. Quais são as regiões em que há uma grande chance de encontrar petróleo? Regiões de rasas, onde tem rochas sedimentares, contendo carapaças de que protozoários? Principalmente dos foraminíferos. Beleza, gente? Bora para cá. Quarto grupo, grupo dos esporozoários. Pessoal, aqui a gente está falando de protozoários parasitas que causam doenças, são exclusivamente parasitas, beleza? Segundo ponto, não há presença de estruturas locomotoras. Falamos aqui a todo momento nos pseudópodes, aqui não há estrutura locomotora,
Não há pseudóptero, nada disso. Eles vão por deslizamento, ali penetrando na célula hospedeira. Já que eles são parasitas, precisam de uma célula hospedeira. Característica marcante deles, morfológica, presença de uma região chamada complexo apical. Vou explicar para vocês aqui no desenho, certo? Essa região do complexo apical, ela é extremamente importante para que o protozoáriozinho, em alguma fase de sua vida, penetre na célula hospedeira, certo? Essa região tem essa responsabilidade, essa função. Quais são os exemplos que nós temos? As espécies do gênero Plasmodium, que causam a doença malária, como são parasitas, precisam causar algum malefício. E aí a malária é uma doença causada pelo Plasmodium. E temos o gênero Toxoplasma, e aí uma espécie muito conhecida, Toxoplasma goldie, que causa a toxoplasmose, que geralmente é uma doença que o homem adquire, se contamina em contato com fezes, por exemplo, de gato, gato contaminado, ratos, aves, enfim. Beleza? Então tá aqui, olha gente, o Plasmodium SP, quando a gente coloca SP é porque não há uma identificação, a gente está se referindo a uma espécie do gênero Plasmodium, mas sem especificar a espécie, digamos assim. Então olha para cá, o protozoário está aqui, né? Tem o núcleo, todas as organelas. Né? Lembrem que a gente está falando de seres unicelulares, é só uma célula. E aí, olha, essa região todinha aqui, que tem esses elementos aqui, melhor dizendo, corresponde à região do complexo apical. São os elementos aqui do complexo apical. Vejam que apical, ó, forma um ápice, ele forma uma pontinha. Isso vai ajudar a penetrar na célula hospedeira e aí causar uma série de malefícios que vai gerar determinadas doenças, conforme a gente já viu, certo? Então, pessoal, basicamente é isso. Vamos agora para o próximo grupo, seguindo essa sequência. Não esquece essa sequência, estou colocando aqui para a gente lembrar, certo? Beleza, gente? Então, olha só. Flagelados filo zoomastigófora. Olha para cá. Principal característica, apresentam flagelos como sendo a estrutura locomotora. Os flagelos, olha só, gente, são estruturas filamentosas bem compridas e que realizam um movimento do tipo chicote, o nome é chicote, para que ocorra a locomoção, o deslocamento do protozoário. Perfeito? Eles apresentam-se aí, gente, em pequena quantidade, em pequeno número. Geralmente é de 1 a 2, certo? Podendo apresentar mais, uma ou outra espécie, mas em quantidade reduzida sempre. Ok, gente? Bora para cá. Livres, natantes ou sésseis, eles podem viver no ambiente aquático dessas duas formas. Os livres natantes são aquelas espécies de flagelados que buscam ativamente o alimento que está no meio, certo? Então eles se locomovem ativamente utilizando o flagelo. Já os sésseis são aqueles fixos, pessoal, que movimentam o flagelo para que partículas de alimento em suspensão na água caiam e possam ser englobadas por eles, e aí eles se alimentarem. Beleza? Vamos para frente. Outras espécies já têm uma forma de vida diferente. Estão associadas com outros indivíduos de outras espécies. Qual o exemplo que nós temos mais conhecido? Muito comum nas questões de prova, gente. O gênero Triconinfa. E aí vocês vão se familiarizando, não se assustem com esses nomes. É importante saber eles, extremamente importantes. Principalmente esses conhecidos que eu coloco aqui. Mas com o tempo, exercícios, realizando exercícios e revisando o assunto, vocês vão se familiarizar. Então o Triconinfa, ele vive lá no intestino, gente, do cupim. Aí o que é que ele faz lá dentro? A celulose que entra, esses triconíferos conseguem digerir essa celulose, coisa que o cupim não consegue. Aí eles facilitam essa digestão, fornecendo energia para o cupim. O cupim agradece como, pessoal? Fornecendo o intestino como moradia para esses triconíferos. Então há uma troca de favores. O cupim fornece o intestino como moradia e o triconífero paga o aluguel dessa moradia, digamos assim, justamente digerindo a celulose,
facilitando a digestão da celulose, que é o alimento do cupim, lá na madeira. Beleza? Exemplos de parasitas. As provas gostam bastante. É muito comum a presença de questões envolvendo parasitas. Trypanosoma cruzi, está aqui ele, olha, é um exemplo de um flagelado, causador da doença de Chagas. Leishmania brasiliensis, olha ela aqui que eu desenhei, causador de uma doença chamada leishmaniose, que tem 2 tipos, certo? Eu não vou me aprofundar nessas doenças, gente. Nós temos uma aula específica só sobre essas doenças. Assiste lá, logo em seguida. Trichomonas vaginalis causa a doença tricomonise. Perfeito? E aí, pessoal, olha para cá. A gente vê que eles apresentam núcleo, todas as organelas, tudo, e ocorre que eles apresentam uma quantidade boa aqui de mitocôndrias, certo, gente? Que eu coloquei aqui. Por quê? Porque as mitocôndrias é aquela organela responsável pela produção de energia. E essa energia vai ser utilizada pelo flagelo para promover a locomoção. Ok? Vamos embora. Avançando aqui para o 6º e último grupo, o grupo dos ciliados, filo Ciliofra. Olha para cá, a gente está seguindo essa sequência aí, estou colocando para vocês, só para a gente não se perder. Beleza? Dá uma olhada aí. Aqui, a estrutura locomotora são os cílios. E aí dá uma olhada logo direto no desenho. Olha os cílios aqui, essas estruturazinhas pequenas de azul. Eles são menores em comprimento em relação ao flagelo e eles estão em maior número, podem perceber. Estão em número mais expressivo aí, em maior quantidade. Essa já é uma grande diferença. Os ciliados, pessoal, eles podem ser de vida livre ou podem ser parasita. Uma minoria é parasita. Qual é o parasita mais comum nas provas? Esse aqui, olha, gente. Balantídeo, o gênero Balantídeo, a espécie Balantídeo coli, que causa uma doença chamada balantidíase. É uma doença, gente, ele se instala no intestino e tende a causar aí diarreia, vômitos, náuseas, mal-estar em geral, certo? São sintomas clássicos. Muito comum a pessoa se contaminar em ambientes de criação de porcos. Beleza? Mas o que eu quero chamar a atenção são os de vida livre, e o mais famoso, o mais conhecido, que eles adoram colocar nas questões, é o paramécio. O paramécio, vou até me aproximar aqui, gente. O paramécio, atenção, dentre os organismos unicelulares, que a gente está vendo, as bactérias são unicelulares, né? Aquelas algas que a gente já viu, assiste lá as aulas. Dentre esses organismos, o paramécio, ele é o exemplo, é o representante que tem mais alto grau de complexidade no que diz respeito à organização celular. Então, em termos de organização celular, ele é o mais completo, certo? Dentre os unicelulares. Ok, gente? Muita atenção no que eu acabei de falar. Se for o caso, volta aí para me ouvir novamente. Isso é extremamente importante. Por conta disso, ele é bastante estudado. Nas provas caem as estruturas internas dele, certo? Aqui temos o paramécio caudatum. E aí, vamos entender os elementos estruturais aqui. Vejam só, o paramécio está aqui com seus cílios, tudo certinho, envolvendo ele. Num certo momento, a membrana dele, olha, sofre uma reentrância aqui, como se fosse uma invaginação. Ocorre uma depressão aqui, formando esse suco oral. Veja, oral lembra o que, gente? Boca, né? O suco oral. Então é por aqui onde eles obtêm o alimento. Então o alimento ele penetra por aqui, chega a essa região aqui, atenção, dá um zoom aí, chamado citóstoma. Está grifado aqui, terminado em estoma, lembra estômago. O citóstoma é como se fosse a região aqui de entrada do tubo digestório mesmo. E aí o que é que acontece? O alimento entra aqui, cai na faringe e vai até uma região onde está o vacúolo digestório ou vacúolo digestivo. Dentro desse vacúolo digestivo vai acontecer a digestão, né? Forma-se o fagossomo, toda aquela questão da digestão intracelular. E aí, após a digestão, os resíduos, olha para cá, dá um zoom. Os resíduos da digestão são eliminados aqui por plasmocitose. A gente viu isso lá nas aulas de citologia, ou defecação celular, ou exocitose, lembram disso?
são eliminados, e essa região por onde eles são eliminados, por onde ocorre a exocitose, essa região é chamada citoprócto ou citopígeo, certo? Já vi livros com os dois nomes, beleza? Então, estoma, lembra estômago, é o início, é no trato digestório, certo? Lembra boca. Já citoprócto, procto, olha só, procto lembra ânus, reto, por isso o nome lá do especialista médico proctologista, né? Beleza? Só para a gente ir ao pé da palavra, da letra. Então, olha só, aqui a gente vê uma característica muito importante, pessoal, a presença de dois núcleos. Isso aí é muito cobrado nas provas. Um micronúcleo e um macronúcleo. O micronúcleo é o núcleo pequeno, e macro é o grande. Atenção, o micronúcleo tem função nos processos sexuais. Fiz questão de só preencher agora, para chamar a atenção de vocês. Os processos sexuais. Já o macronúcleo, ele tem função vegetativa. Ele comanda todo o metabolismo, a nutrição, tudo o que acontece no organismo. No caso, no paramécio aí. Então, tem função vegetativa. E o que é essa função vegetativa? Repito, é controlar todo o metabolismo aqui, toda a forma de nutrição, tudo o que está acontecendo aqui. Então, processos sexuais, quem controla, quem comanda, é o material genético do micronúcleo. Beleza? Então, dois núcleos, isso já é uma diferença muito grande em relação aos outros grupos. Atenta nessas diferenças. Chama atenção para isso aí. Certo, gente? Presença de dois núcleos. Ok? Eles têm também uns tricocistos, ó, uma estruturazinha chamada tricocisto, esses pontinhos aqui, perto dos cílios, mais abaixo. Esses tricocistos, eles têm um filamentozinho dentro deles enrolado, que quando alguém chega, alguma coisa toca nele, ele libera esse filamento como se fosse uma forma de defesa. Beleza? Ok? E aí a gente tem, como eu falei, o Balantidio coli, ele é mais esférico, olha só. Eu faço questão de colocar as ilustrações porque pode ser que seja cobrado para vocês identificarem lá na questão. E aí tem também macronúcleo, micronúcleo, tem vacúolos, tudo isso. Lembrar que o vacúolo ele tem ação de osmorregulação. O excesso de água que penetrar no interior do paramécio, esses vacúolos contráteis pega esse excesso de água, certo? E coloca para fora. Igual a gente viu lá nas amebas. Joga esse excesso de água para fora. Beleza? Então agora finalizamos essa aula, mas antes eu vou só colocar os grupos com suas respectivas estruturas de locomoção, certo? Apenas isso no quadro para a gente finalizar. Beleza? Então, pessoal, para finalizar, só recapitulando aqui as estruturas locomotoras de cada um dos grupos que a gente viu. Beleza? Então, olha só. Risópodes, que é o grupo das amebas, que a gente viu. Presença de pseudópodes como estrutura locomotora. Os radiolários e heliozoários também possuem pseudópodes, mas os pseudópodes são afilados. E neste caso eles são chamados de axópodes. Vimos isso aí. Perfeito? Olha para cá. Os foraminíferos. Os foraminíferos são aqueles que possuem perfurações na carapaça e que, por essas perfurações, passam os pseudópodes, também aí como estrutura locomotora. Vamos mais para frente. Os esporozoários, a gente viu que não tem estrutura locomotora, essa é a característica principal deles. Eles possuem, na verdade, um complexo apical, lembra que a gente viu esse ápicezinho, que facilita a penetração deles na célula hospedeira, já que eles são exclusivamente parasitas, certo? Mas isso não é considerado uma estrutura locomotora, beleza? Flagelados, o próprio nome já ajuda, flagelos. E ciliados, nós temos aí os cílios, que foram os que a gente acabou de ver. Ok, gente? Então a gente finaliza aqui. Essa é uma classificação baseada na presença ou ausência de estrutura de locomoção. Ok? Abraço a todos.